Desde pequena, sempre fui uma aluna dedicada. Orgulhava-me de ser aquela que nunca faltava às aulas e mantinha as melhores notas da turma. Naquela semana, porém, havia uma prova de matemática particularmente difícil que exigia toda a minha atenção. Como o tempo durante as aulas parecia insuficiente, decidi ficar na escola depois do horário. A biblioteca, com suas prateleiras alinhadas e um silêncio quase sagrado, era o lugar ideal. Com meu caderno aberto e lápis em mãos, mergulhei nos cálculos enquanto o sol desaparecia no horizonte. No entanto, a rotina intensa do dia começou a pesar, e antes que percebesse, o cansaço me venceu. Cochilei sobre os livros, deixando que o silêncio acolhedor da biblioteca me envolvesse. Quando despertei, fui tomada por uma estranha sensação de desorientação. Tudo ao meu redor estava envolto em uma escuridão que parecia densa e opressiva. Instintivamente busquei meu celular, mas ele estava sem bateria. Pela janela, não havia qualquer sinal de movimento. As luzes externas estavam apagadas, e o que antes era um silêncio tranquilo agora parecia ameaçador, como se o mundo lá fora tivesse parado. Um frio percorreu minha espinha. Levantei apressadamente e caminhei até a porta principal da biblioteca, apenas para descobrir que estava trancada. Estranhamente, eu não me lembrava de ninguém a fechando. Tentei bater e chamar por ajuda, mas o eco das minhas palavras parecia morrer no vazio. A única saída visível era uma pequena janela que dava para o corredor. Empurrei com todas as forças, conseguindo abrir uma passagem estreita e me esgueirar por ela. Do outro lado, o corredor estava mergulhado na penumbra, iluminado apenas por uma luz de emergência intermitente. Cada passo que eu dava parecia amplificado, ecoando pelas paredes como um lembrete da solidão esmagadora que me cercava. Um frio inexplicável tomava conta de mim, e a sensação de ser observada tornou-se quase insuportável. Meu coração disparava enquanto eu seguia em frente, tentando ignorar o instinto que gritava para voltar, mesmo sabendo que ficar para trás não era uma opção. Algo impossível e aterrador aconteceu no instante seguinte. No final do corredor, o quadro de avisos começou a balançar, de forma lenta e constante, como se mãos invisíveis o empurrassem. O ar estava parado. Não havia vento nem ninguém à vista. Minha respiração ficou pesada e meus pés hesitaram, mas algo me forçava a me aproximar. Quando cheguei perto, percebi que os papéis antes fixados estavam rasgados, pendendo em tiras desalinhadas. Entre eles, uma mensagem grotesca me chamou a atenção. Palavras vermelhas, escritas com algo espesso e brilhante, que parecia sangue, formavam a frase: "Você não deveria estar aqui." Minhas pernas fraquejaram e os olhos se encheram de lágrimas que queimavam meu rosto. Um pânico primal tomou conta de mim e, sem pensar duas vezes, corri em direção às escadas, na esperança de escapar daquele pesadelo. Mas algo estava errado. A escadaria, que deveria ser uma rota simples e rápida, parecia se transformar diante de mim. A cada passo que eu dava, o percurso parecia se alongar, como se o prédio estivesse vivo e decidido a me aprisionar. O ambiente ao meu redor se estendia, distorcido, enquanto o som abafado dos meus passos ecoava no vazio. Eu corria, mas nunca alcançava o próximo andar. A sensação de ser observada, agora esmagadora, parecia ter ganhado forma quando ouvi passos atrás de mim. Não eram passos comuns. Eram arrastados, pesados, como se alguém estivesse puxando correntes ou algo ainda mais sombrio. Meu coração disparou e meus pés hesitaram por um momento, mas, impulsionada pelo medo, virei-me para encarar o que me seguia. No final do corredor, uma figura se destacava na penumbra. Alta e magra, ela parecia quase inumana, com contornos afilados e um rosto que se escondia nas sombras. No entanto, algo era impossível de ignorar. Seus olhos brilhavam como brasas, perfurando minha alma com um olhar fixo e ameaçador.
Antes que eu pudesse reagir, uma voz rouca e fria cortou o silêncio. Você dormiu aqui. Agora você pertence a este lugar. Era um sussurro que parecia vir de todos os lados, embora a figura à minha frente permanecesse imóvel. Minhas pernas tremiam e meu corpo parecia congelado, incapaz de obedecer às ordens desesperadas da minha mente para correr. Quando consegui me mover, virei-me e continuei descendo as escadas, mesmo com elas parecendo intermináveis, minha mente girando entre o medo e a urgência de sobreviver. Finalmente, meus pés tocaram o andar térreo, mas algo estava terrivelmente errado. O ambiente que antes era familiar, agora parecia saído de um pesadelo. O refeitório, que deveria estar vazio e organizado, estava completamente revirado. Cadeiras empilhadas formavam estruturas absurdas, quase como esculturas grotescas, que desafiavam a gravidade. Uma névoa densa e opressiva cobria o chão, subindo até os tornozelos, enquanto as paredes estavam marcadas com incontáveis mãos. Algumas eram pequenas, como se de crianças, mas outras eram grandes e disformes, com dedos alongados que não pareciam humanos. A sensação de ser observada era sufocante. Algo estava me seguindo, eu tinha certeza disso. Corri desesperada para a saída principal, minha única esperança de escapar. Empurrei a porta com todas as minhas forças, mas ela não cedia. Meu desespero aumentava e, entre soluços, comecei a murmurar: é só um sonho. Tem que ser só um sonho. Eu vou acordar. O silêncio repentino foi ainda mais assustador do que o caos anterior. Senti o ar ao meu redor ficar gelado, quase como se estivesse sendo sugado por uma presença invisível. Algo estava ali atrás de mim, tão perto que parecia sussurrar em minha nuca. Virei-me lentamente, mas não havia ninguém. Apenas o vazio me encarava. Foi então que uma risada estridente, fria e carregada de malícia ecoou pelos corredores. O som parecia vir de todos os lados, preenchendo o espaço com uma energia paralisante. Fechei os olhos com força, minhas mãos cobrindo os ouvidos, e soltei um grito na tentativa de abafar a insanidade ao meu redor. Quando finalmente abri os olhos, tudo havia mudado. Eu estava de volta à biblioteca. A luz do sol começava a entrar pela janela, trazendo uma normalidade que parecia quase impossível depois do que eu acabara de vivenciar. Recolhi minhas coisas com mãos trêmulas e saí correndo da escola, prometendo a mim mesma que nunca mais ficaria até tarde naquele lugar. O mundo do lado de fora parecia intacto, mas dentro de mim, o medo persistia, latejando como uma ferida aberta. Quando passei pelo quadro de avisos na saída, uma sensação estranha me fez olhar para ele novamente. Lá estava uma frase escrita de forma impecável, em letras que não estavam ali antes. Até a próxima. Meu coração disparou, e meus pés não pararam até que eu estivesse longe dali. Desde então, sempre evitei ficar sozinha em qualquer lugar por muito tempo, mas o pensamento daquela frase ainda me atormenta. Será que foi um sonho? Ou apenas o começo de algo muito mais sombrio? Eu nunca fui de acreditar em histórias de fantasmas. Sempre enxerguei essas narrativas como exageros criados para impressionar ou assustar, algo distante da realidade. No entanto, aquela noite no ginásio mudou completamente minha perspectiva. Na época, eu fazia parte do time de basquete da escola, e com o campeonato se aproximando, decidi treinar sozinho para melhorar meus arremessos. O ginásio durante o dia era um lugar vibrante, cheio de vozes e energia contagiante, mas à noite se transformava em um espaço completamente diferente. O silêncio tomava conta e o som dos meus passos e da bola quicando ecoava de forma inquietante. Naquela sexta-feira, com a quadra vazia e o ambiente envolto em uma atmosfera estranha, me preparei para mais uma noite de treino, sem imaginar o que estava por vir. No início tudo parecia normal,
Mas então começaram os sinais. Enquanto estava no centro da quadra, senti um calafrio inesperado que percorreu minha espinha. Algo que atribuí ao cansaço. Concentrei-me nos arremessos, mas um som diferente chamou minha atenção. Passos. Eles eram leves, porém nítidos, e vinham de diferentes direções. Meu corpo congelou por um momento enquanto meus olhos vasculhavam o ginásio em busca de qualquer movimento. Não havia ninguém ali. Deve ser coisa da minha cabeça, pensei, tentando manter a calma. Mas, de repente, algo quebrou o silêncio de vez. A bola, que estava imóvel ao meu lado, começou a rolar sozinha em direção ao canto da quadra. O movimento era lento e preciso, como se estivesse sendo guiado por mãos invisíveis. Fiquei paralisado, sem reação. Meu coração parecia bater na garganta enquanto eu tentava encontrar alguma explicação lógica para o que acabara de presenciar. Não havia vento, tampouco alguma inclinação no piso que justificasse o ocorrido. O ginásio, antes apenas um espaço vazio, agora parecia vivo, mas não de uma forma que eu compreendia. Tentei me convencer de que era tudo fruto da minha imaginação, mas a sensação de estar sendo observado era esmagadora. Cada segundo que passava aumentava minha vontade de sair correndo dali, mas minhas pernas não se moviam. Aquela noite, marcada por uma quietude perturbadora e acontecimentos inexplicáveis, foi o momento em que percebi que algumas histórias não são apenas contos para assustar. Às vezes, o inexplicável nos encontra, mesmo quando menos esperamos. Tentei ignorar o incômodo e continuei jogando, forçando-me a focar nos arremessos. No entanto, a cada lance, a sensação de estar sendo observado crescia, tornando-se quase insuportável. Decidi fazer uma pausa e me sentei no banco à beira da quadra, tentando recuperar o fôlego e o controle sobre a mente. Foi então que algo inexplicável aconteceu. No fundo do ginásio, onde a iluminação era mais fraca e sombras dançavam nas paredes, notei uma figura imóvel. Meus olhos se ajustaram à penumbra e, com um arrepio gelado, percebi que era um garoto. Ele vestia o que parecia ser um uniforme antigo da escola, completamente sujo e rasgado, como se estivesse esquecido no tempo. Seus olhos estavam fixos em mim, tão penetrantes que parecia que ele podia enxergar minha alma. Pisquei várias vezes, na esperança de que fosse apenas uma ilusão causada pelo cansaço, mas ele continuava lá, imóvel, como uma sombra viva. Enquanto minha mente lutava para compreender o que estava vendo, a figura começou a se mover lentamente em minha direção. Seus passos ecoavam pelo ginásio, cada um mais pesado que o outro, e o ar ao meu redor parecia ficar mais denso, quase sufocante. Meu corpo congelou, incapaz de reagir, e à medida que ele se aproximava, seu rosto tornou-se mais visível. O garoto não tinha olhos, apenas cavidades escuras, vazias, que transmitiam algo além do medo, um profundo desespero. Quando ele finalmente parou a poucos metros de mim, abriu a boca, mas nenhum som saiu. Era como se ele tentasse se comunicar de uma maneira que ultrapassava palavras. De algum modo, eu compreendi o que ele queria transmitir. Ele havia passado por algo terrível naquele lugar e estava preso, incapaz de encontrar paz. Minha mente girava em busca de uma saída, mas minha única reação foi pedir desculpas. Murmurei, quase em prantos, que não queria perturbá-lo, que não sabia o que havia acontecido. Para minha surpresa, o garoto interrompeu seu avanço. Ficou parado, imóvel, e lentamente ergueu um braço para apontar em direção ao chão, exatamente onde eu estava sentado. Meu coração disparou ao olhar para o local indicado. Algo naquele gesto carregava uma intensidade sombria, como se aquele ponto específico guardasse a chave de um segredo há muito enterrado. Foi nesse instante que percebi que o ginásio, aparentemente vazio, escondia memórias que o tempo não conseguira apagar. Eu não sabia o que estava por vir, mas uma coisa era certa.
Eu estava envolvido em algo muito além do que poderia compreender. De repente, fui tomado por uma dor insuportável na cabeça, como se algo estivesse sendo arrancado de dentro de mim ou empurrado para dentro de forma brutal. Fechei os olhos e, em um turbilhão de imagens confusas, flashes de memórias invadiram minha mente. Não eram minhas. Vi uma quadra cheia, um jogo tenso, gritos e então uma briga. A visão seguinte foi rápida, mas dolorosamente clara. O garoto do uniforme antigo caindo ao chão, sua cabeça atingindo a quadra com um impacto mortal. A sensação de desespero e injustiça que emanava daquelas memórias era esmagadora. Quando recuperei os sentidos, me dei conta de que estava de volta ao ginásio. O espírito estava mais distante agora, mas seus olhos vazios ainda estavam fixos em mim, carregados de uma angústia que parecia infinita. Ele queria algo, mas eu não conseguia compreender o que. O medo tomou conta de mim, e sem pensar duas vezes, corri para fora do ginásio, sem me atrever a olhar para trás. A noite, antes calma, parecia sufocante, e cada sombra parecia me seguir em minha fuga apressada. Depois daquela noite, jurei nunca mais treinar sozinho, especialmente à noite. Ainda abalado, comecei a buscar respostas sobre o que tinha presenciado. Não demorou muito para que eu descobrisse que as visões que invadiram minha mente estavam, de fato, conectadas a uma tragédia real. O garoto se chamava Lucas, um jogador promissor que havia morrido anos atrás, ali mesmo naquela quadra. As circunstâncias de sua morte eram nebulosas e envoltas em rumores. Alguns diziam que ele foi empurrado durante uma briga acalorada, enquanto outros afirmavam que tudo não passou de um acidente terrível. Mas, independentemente da verdade, uma coisa era certa: sua presença ainda habitava o ginásio, como se ele estivesse preso, buscando justiça, ou talvez apenas uma forma de aliviar a dor que o consumia. Até hoje, o ginásio nunca mais pareceu o mesmo para mim. Sempre que passo por ali, sinto aquele mesmo calafrio, um aviso silencioso de que algo sombrio ainda habita o lugar. Às vezes, quando o silêncio da noite toma conta do ambiente, ouço passos ecoando na quadra, mesmo sabendo que não há ninguém lá. Talvez sejam ecos do passado, lembranças que recusam se apagar, ou talvez seja Lucas, ainda esperando que alguém compreenda sua história. O que quer que tenha acontecido com ele naquela noite fatídica, deixou uma marca, não apenas na quadra, mas em todos que se atrevem a cruzar seu caminho. Quanto a mim, eu nunca esquecerei aquele olhar vazio e o peso de sua dor, que permanece vivo, como uma sombra que nunca desaparece.